Recebimento de requerimentos. Requerimento número 80. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores. Hoje em nosso município temos diversos problemas com os descartes de móveis velhos, pois na maioria das vezes eles são abandonados nas ruas e estradas de nosso município. Isso considerado, requer na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal a fim de que nos informe o que se segue. 1. A prefeitura possui algum projeto para sanar esse problema? 2. Se positivo, quando será posto em prática? 3. Se negativo 1, o que a prefeitura tem feito quando há móveis abandonados nas vias públicas? Qual a destinação dos mesmos? 4. Qual a legislação aplicável ao descarte de materiais? Vereadora professora Selma. Em discussão, requerimento número 80 da vereadora professora Selma. Com a palavra. Tem a palavra o vereador Rodriguinho, da Imobiliária, por 15 minutos. Parabéns pelo requerimento, professora. É sabido, tá ok. É sabido mesmo que isso acontece. No Jardim Vitória, se a gente andar, tem bastante, a gente sempre vê, na Vila Sorocabana, no início da Mário Covas, aqui tem muito descarte. Acredito que lá na sua região também, por isso do requerimento, tem o meu apoio. Outro dia eu até estava passando na Rua 9, no final dela, tinha um guarda-roupa colocado bem no meio da rua, assim, de pé. Então é justo que a gente tenha essas informações de como que funciona essa operação Catatreco. Eu acredito que deva ter, porém, deve ter alguma ordem de serviço, então é muito pouco ainda. Eu acho que precisa melhorar mais, mas é o caminho. Tomara que o seu requerimento surta efeito e aumente essa operação. Parabéns, vereadora. Tenha minha aprovação. Em discussão, requerimento número 80/2014 da vereadora professora Selma. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra o professor Giovanni por 5 minutos. Realmente, vereadora, essa é uma preocupação. Eu sempre vejo na Avenida Chile, por exemplo, móveis desmontados que ficam no meio do canteiro ou nas calçadas, quando não em terrenos aí pela cidade. Eu vejo que é uma questão até que a gente pode aproveitar para realizar um projeto em conjunto com a assistência social, com o CREAS, para fazer uma oficina de restauração de móveis, porque é uma pena que às vezes a gente vê móveis que poderiam ser reaproveitados e que são descartados de forma irregular, colocados nas vias públicas, e nós poderíamos ter aí os nossos jovens se ocupando talvez de uma oficina para recuperação desses móveis, e eles poderiam ser doados para entidades, enfim. Eu acho que é um bom start para a gente começar um projeto nesse sentido. Muito obrigado. Em discussão, requerimento número 80 da vereadora professora Selma. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Alexandre Peixinho por 5 minutos. Eu não ia me manifestar, até porque foi um acordo de bancadas, a não discussão, mas devido à fala do professor Giovanni, eu tenho que manifestar que ele passa pelo mesmo caminho que eu passo, ali na Avenida Paulo Assini, aonde a empresa que está fazendo capinagem e limpeza deste município está descartando a sujeira que ele colhe no município inteiro, joga em frente à caixa d'água próximo à casa do vereador professor Giovanni, e o caminho que eu faço. Já vi várias vezes esta empresa que está fazendo o serviço, a questão de 2 dias, eu acho que segunda-feira, e a máquina da prefeitura escondendo, jogando para o barranco. E ali tinha, além de o serviço de capinagem, tinha cadeira, caixa d'água quebrada. Então, eu não ia nem me manifestar, mas fica aí um registro para que o executivo peça para o departamento competente, está avisando, mesmo que seja verbalmente ou por telefone,
essa empresa para que não faça mais isso. Ela está recebendo para fazer a limpeza e a capinagem pelo serviço e dar destinação para isso aí, não jogar lá e ainda usar a maquinária da prefeitura para fazer o serviço que é dele e jogar do lado de uma escola. Então, eu peço aí até para o vereador professor Giovanni, que sempre tem as respostas e eu respeito como um líder de governo, para que notifique o prefeito verbalmente ou o setor competente para não deixar acontecer isso mais ali na SECAP e na Nova Mairink, atrás também da escola do Jardim Cruzeiro, da Lelizito. Então, fica só o meu registro. Então, eu acho que está de parabéns o requerimento da vereadora professora Selma, mas por ter também deixado a gente discutir esse assunto. Então, é só isso, minhas palavras para o senhor presidente Beto de Juarez. Em discussão, requerimento número 80/2014. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 81/2014. Conforme demonstram as fotografias em anexo, há uma depressão nas proximidades da Boca de Lobo, na Avenida Paulo Azini, altura do número 377, na Vila Secap. A força das águas tem aumentado constantemente a dimensão da depressão e tememos pela ocorrência de algum acidente grave com pedestres, o que, nesta hipótese, evidenciará a culpa a ser atribuída exclusivamente ao prefeito municipal, pois a ele competente manter as ruas e calçadas em diversas condições de uso. Pelo exposto, é que nos termos regimentais, requeiro ao chefe do Executivo que informe à Câmara o seguinte: por que o buraco de mencionado calçamento ainda não foi tapado? 2. Quando a Prefeitura pretende solucionar a questão? 3. É possível o isolamento do local até a execução do serviço, a fim de evitar acidentes? Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento número 81/2014 do vereador Alexandre Peixinho. Essa palavra, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Alexandre Peixinho por 5 minutos. Não sou nenhum técnico de meteorologia, mas as chuvas estão chegando. E a calçada está afundando, e ali já tem um histórico no passado que aquelas casas trincaram, aquelas casas quando foram construídas, até porque houve um deslizamento de parte do barranco ali, até por causa do que anda acontecendo hoje. Cortar árvores, mesmo que seja eucalipto, inclinação com mais de 45 graus é proibido. E no passado parece que isso aconteceu e teve um problema, não sei se foi na época do Gemente, do João Cor, mas isso aconteceu. E hoje as águas estão invadindo essa galeria ali e corre-se o risco da casa da esquina, e ao lado da casa 377, que é da casa da esquina da Dona Emília e do seu João, não tem a numeração, por isso eu não coloquei em frente, mas eu quero deixar registrado aqui e que a minha fala daqui, esta fala fique gravada em ata, registrada em ata, na íntegra. Fica aqui, dia 12, se o requerimento sendo aprovado, mas não precisa esperar a resposta dele vir para resolver o problema. Está afundando e pode provocar. A calçada, o único lugar que tem para o pedestre passar ali, porque do outro lado não tem calçada, está afundando. E se acontecer algum acidente, única e exclusivamente responsabilidade do Executivo, que está sendo alertado para que corra resolver isso o mais rápido possível. Ou, se até sexta-feira não resolver esse problema, farei um boletim de ocorrência e aí vamos ver o que é que vai acontecer. E pedir para a vizinhança também dar uma olhada, se alguém se machucar, cair, torcer o pé, para que me avise, para que a gente entre com um boletim de ocorrência contra o Executivo, que é responsável por essa manutenção, porque isso foi provocado pela galeria mal limpa, mal conservada. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão, requerimento número 81/2014 do vereador Alexandre Peixinho. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Questão de ordem. O senhor falou requerimento 82, é 81? 81. Tá, ok. Falei 81.
Então, está aprovado o requerimento. Requerimento número 82. A Lei Municipal número 3.031, de 9 de setembro de 2013, autorizou o chefe do Executivo a adquirir vale transporte para fornecimento aos servidores municipais do Executivo. Em que pese referida lei, servidores da Prefeitura nos afirmaram que até hoje não recebem o benefício. Pelo exposto, é que nos termos do regimento interno, requer ao chefe do Executivo que informe à Câmara o seguinte: 1. Referida lei está sendo cumprida? 2. Se negativo, por quê? 3. Qual a previsão de tempo para o benefício possa ser implementado? Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento número 82/2014 do vereador Alexandre Peixinho. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 83. De acordo com as reclamações e também um abaixo-assinado dos moradores do bairro Pantojo, pela falta de iluminação nas ruas Esperança e Reis e também na rua Sem Saída. Considerando nos termos regimentais, requeiro ao chefe do Executivo que informe à Câmara o seguinte: 1. Há possibilidades de ser colocados postes de luz nestas ruas? Se sim, quando? Se não, por quê? Vereador Rodrigo da Imobiliária. Em discussão, requerimento número 83/2014 do vereador Rodrigo da Imobiliária. Peço a palavra. Tem a palavra o vereador Rodrigo por 5 minutos. Essas duas ruas, antigamente eram conhecidas como Rua do Povo do Sem Terra, né? Hoje virou uma vilinha, pequena vilinha, e eles ainda não têm água encanada e ainda não têm energia elétrica. Porém, são cidadãos de Mairinque. Como consta no requerimento, em anexo, tem mais de 32 casas, são 32 famílias. Eles estão pedindo que tenham o mínimo de habitabilidade possível, que seria a luz. Hoje eles usam luz clandestinamente lá. E hoje as casas já não são mais de madeirite ou eternite, já são de alvenaria. E eles estão ali estabelecidos há 10 anos. Há 10 anos. Então, acho justo que a gente olhe por essas pessoas que ali estão, mesmo sendo em terra federal. Mesmo sendo em terra federal. Eles entraram lá no passado e hoje viraram cidadãos de Mairinque, votam em Mairinque, consomem em Mairinque, todos são trabalhadores. Muitos trabalham na CCR, na Vioeste. Então, são cidadãos de Mairinque, exigindo os seus direitos. Tem o meu apoio, essas pessoas, assim como o Daniel, o Davi, o pastor Vicente tem uma igreja lá agora também. Virou uma pequena comunidade. E o prefeito Binho esteve comigo lá durante as campanhas e conheceu esse povo. Então, peço que o chefe do Executivo veja e dê um pouco de atenção para esse povo. E, se for possível, vamos lutar para que se ligue a luz para eles. Fica aqui as minhas considerações. Sempre lembrando, quero agradecer também ao prefeito, que ele passou a máquina nas duas ruas agora no começo do ano, a pedido meu, que foi uma indicação que eu fiz. A máquina passou, nivelou essa rua Esperança e a rua Reis, já dando assistência para essa população. Eu agradeço ao Binho por ter olhado por eles e que peço que continue olhando. Agradeço a palavra aqui, presidente. Em discussão, requerimento número 83 do Rodrigo da Imobiliária. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento.